Vamos ver. Ai, Jesus, tá gravando agora. Lá. Olá. Voltando para o nosso quinto bloco do nosso curso de magnetismo. Hoje é 4 de julho de 2020 e eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Para quem ainda não assistiu os nossos outros blocos, aproveitem. Depois ficará essa aula no nosso canal do YouTube, lá na nossa playlist, Curso de Magnetismo. Vale a pena vocês verem e reverem esse estudo para poder fixar melhor, porque são muitas informações. Nós estávamos falando sobre a depressão, essa doença que tem se tornado uma pandemia mundial. Tem assolado muitas pessoas, muitas famílias têm sofrido com seus entes queridos nesse processo de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, síndrome do pânico. E nós estamos, através das técnicas do magnetismo, procurando compreender melhor e como tratar melhor a esses irmãos que nos procuram nas nossas casas espíritas. Lembrando que, neste momento, todos esses tratamentos estão sendo realizados à distância e com grande eficácia. E nós vimos aqui, com relação aos filtros, a esses filtros que nos prejudicam quando eles não estão filtrando adequadamente. Vimos problemas de depressões que podem surgir de ordem orgânica, de ordem psicológica, de ordens obsessivas, mas todas em função de problemas, de falhas nos filtros fluídicos e espirituais. Então, podemos afirmar que essa falta ou essa malfiltragem são as causas das depressões. Mas tem a questão também dos filtros sob um enfoque mais fisiológico. E aí nós vamos falar a medula óssea, os nódulos linfáticos, que citamos logo no nosso primeiro bloco, o timo, o baço, são órgãos diretamente associados ao sistema imunológico. Nas nossas aulas passadas, nós falamos também um pouco sobre o corpo humano e nós falamos um pouco sobre esses órgãos, mas repetindo para quem está anotando e para fixar melhor. Os filtros, agora, sob esse enfoque mais fisiológico, a medula óssea, os nódulos linfáticos, o timo e o baço, são órgãos diretamente associados ao sistema imunológico. São essas glândulas, como posso dizer, a medula, os nódulos, o timo, são esses órgãos associados ao sistema imunológico, eles são produtores de células brancas do sangue. Eles é que produzem as células brancas do sangue, também chamada de linfócitos, as quais mediam a resposta imunológica do organismo. É tanto que quando nós vamos fazer exames de sangue, e dependendo ali das dosagens, aí o médico vai constatar uma série de doenças somente pelo exame de sangue. Primeiramente, os linfócitos são produzidos na medula óssea. Quem está anotando, linfócitos
medula óssea, são produzidos na medula óssea, enquanto outro grupo deles são desenvolvidos inicialmente no timo que fica aqui próximo do coração, são desenvolvidos no timo, ali amadurecendo e desenvolvendo a capacidade de distinguir células do mesmo tipo de outras. Interessante. Voltando para que a gente possa ir compreendendo, anotando, registrando. Os linfócitos são produzidos na medula óssea, outros grupos deles são desenvolvidos inicialmente no timo, ali amadurecendo e desenvolvendo a capacidade de distinguir células do mesmo tipo de outras. Estacionado nos nódulos linfáticos e no baço, os quais possuem compartimentos especializados para diferentes tipos de células do sistema imunológico. São pequenos exércitos desses linfócitos que ficam em alerta. Eles estão estacionados nos nódulos linfáticos e no baço. Ali possuem compartimentos especializados para diferentes tipos de células do sistema imunológico. São pequenos exércitos, vistos somente, muitas das vezes, com as aparelhagens apropriadas. São pequenos exércitos desses linfócitos que ficam em alerta. Segundo Daniel Goleman, isso em 1998, ele disse o quê? Está demonstrado que todos esses órgãos imunológicos contêm redes de células. Todos esses órgãos imunológicos contêm redes de células nervosas, que servem como um caminho até o cérebro. Aquelas redes servem como um caminho até o cérebro e o sistema nervoso central, influenciando a imunidade. Esses órgãos imunológicos contêm essas redes de células nervosas que são um caminho até o cérebro, até o sistema nervoso central, influenciando a imunidade. Portanto, o sistema nervoso central está ligado à medula óssea. Esse sistema nervoso está ligado à medula óssea, tanto como ao timo. Sistema nervoso está ligado à medula, ligado ao timo, onde são produzidas e desenvolvidas as células do sistema imunológico. Sistema nervoso central ligado à medula óssea, ligado ao timo, aonde produz e desenvolve as células do sistema imunológico, assim como o baço e aos nódulos linfáticos, onde são armazenadas essas células. O sistema nervoso central está ligado à medula óssea, ao timo, ao baço, aos nódulos linfáticos. No baço e nos nódulos linfáticos são armazenadas essas células do sistema imunológico. Essas informações, confrontada com a questão dos filtros, o que é que nos permite? O que é que nós podemos deduzir daí? O que é que nós podemos perceber? Nitidamente, que o mau funcionamento do baço, no que tange aos defesos do corpo, em primeira instância, o deixará indefeso, para no momento seguinte, vai repercutir aonde? Provavelmente, severamente, sobre o timo, particularmente. Essa ligação em pares entre esses órgãos do sistema imunológico, ela se dá primordialmente no modelo. São pares, elas estão ligadas em
pares. Nós vimos aqui que nós dissemos o quê? Vai deixar o baço indefeso, no momento seguinte vai repercutir no timo, que o baço é cá, o timo cá. E aí, essa ligação em pares entre esses órgãos do sistema imunológico se dá primordialmente no modelo baço, timo, medula óssea, nódulos linfáticos. Medula óssea, nódulos linfáticos, ou gânglios linfáticos, que é a mesma coisa, nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos. Baço, timo, interligados. Medula óssea, nódulos linfáticos, gânglios linfáticos. O que é que nós podemos deduzir daí? Se o baço, por uma eventual ineficiência em suas funções, ele enfraquece o organismo humano e sua desregulação, ele vai o quê? Perturbar o timo. O baço não está bem, perturba o timo. A energética oriunda dos dois estará o quê? Muito comprometida. Inevitavelmente, o que vai acontecer? Os centros vitais correspondentes estarão se descompensando também de uma forma dura. É tudo interligado, molécula a molécula. E quais são esses centros? Quais são esses centros? O esplênico, que é ligado ao baço, e o cardíaco, que é ligado ao timo. Esses dois centros, esplênico e cardíacos. Mas precisamos também lembrar o quê? O centro esplênico, ele é apontado como centro do equilíbrio. O centro esplênico, nós estudamos isso, é o centro do equilíbrio. E o centro cardíaco? Centro cardíaco todo mundo sabe, né? Centro cardíaco é o quê? É o centro do sentimento. Então fica o quê? Fica bem clara a percepção da conexão como sendo os dois principais e mais graves pontos de desarmonia dos depressivos. O esplênico e o cardíaco. Agora é o outro par. Medula óssea e os nódulos linfáticos, que também ligados à imunidade em par, um ligado ao outro. Em termos de centros vitais, temos que quem administra diretamente a medula óssea, quem vai acertar essa? Qual é o centro vital, centro de força, qual é o chakra que administra a medula óssea? Quem sabe? É isso mesmo, é aqui o centro humeral. É o humeral. É o que administra diretamente a medula óssea. O centro humeral, ele é apontado como centro de atração magnética, que também recebe forte influência da onde? Do laríngeo. Conhecido como centro laríngeo, é o centro da vontade, é o centro da vontade. E esse aqui, o centro da laríngeo, é quem administra o sistema linfático. Nós vamos voltar para a gente ir fazendo essa conexão para não esquecer. Lembrando que o humeral, inclusive, ele é um ponto de atração magnética. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos, muitos se acoplam aqui ao centro humeral. Nós já estudamos também sobre isso, só para a gente lembrar. Então, vamos voltar aqui rapidamente para a gente lembrar. Aqui. O que nós podemos deduzir? O baço ineficiente enfraquece o organismo
desregula o timo. Os dois ficam comprometidos. Os centros vitais correspondentes vão ficar descompensados. Quais são esses centros? Esplênico e cardíaco. O esplênico é o centro do equilíbrio e o cardíaco é o centro do sentimento. O que a gente percebe? A conexão desses dois centros principais é o que acarreta as desarmonias nos depressivos. O outro centro, os dois pares, medula óssea, nódulos linfáticos. Quais são os centros correspondentes? A medula óssea é o centro humeral, que é o centro de atração magnética. Mas esse centro também recebe forte influência do laríngeo, conhecido como centro da vontade, que por sua vez o centro laríngeo administra o sistema linfático. O sistema linfático recebe influência direta da qualidade da respiração. E aí a importância da respiração diafragmática. Aí entra a respiração diafragmática como elemento de rica intercorrência em sua limpeza. Muito importante aprendermos a fazer a respiração, fazermos técnicas de meditação, a respiração diafragmática para podermos absorver de 70% a 90% da nossa alimentação, ela vem do ar, ela vem da natureza, ela vem do cosmos. Apenas 10% a 30% é da alimentação que nós absorvemos. A importância da respiração como um elemento de limpeza. Por exemplo, quando falamos nas depressões por motivo de influências negativas, o humeral será o centro de atração e fixação dessas desarmonias, descarregando sua energética sobre o laríngeo, enfraquecendo. Por isso que às vezes a gente até orienta, assim, é bom, a gente não está muito bem, está cansado, toma aquele banho, deixa aquela água cair, me deixa cair bastante aqui no humeral. De preferência, vai orando, vai respirando, vai deixando essa água cair aqui no humeral, sacode os braços e vai mentalizando que você está sendo purificado e quando você vê, aquele mal-estar passou. Por quê? Como nós colocamos agora, só para fortalecer. Quando falamos nas depressões, por motivo de influências negativas, o humeral será o centro que atrai e que fixa, atrai e fixa essas desarmonias, descarregando toda essa energia sobre o laríngeo, enfraquecendo o laríngeo. Com a vontade, porque o centro laríngeo é o centro da vontade. Com a vontade fraca, o que é que acontece? As defesas sofrem desarranjos, passando a haver uma espécie de descarrego sobre o outro par, em observação. Nós vimos que é tudo interligado. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, o baço, timo, que são interligados os dois. Vai provocar toda a sorte de descompensações e desequilíbrios nos centros esplênico e cardíaco. Muito bem. Tudo isso é uma dedução lógica. Porém, como se percebe, observando apenas uma linha de ação. Logicamente que todas essas observações não são catalogadas pela ciência humana, pela ciência médica. São catalogadas pela ciência magnética.
influenciados, esses centros, esses órgãos, eles repatriam os hospedeiros para os centros vitais, correspondentes a estes. Baço Timo, não estão bem, foram influenciados. Eles vão repatriar esses hospedeiros para os centros vitais correspondentes a estes. Desordenados, tumultuados, congestionados ou desequilibrados. Vão provocar a desarmonia geral. Vão provocar o quê? O caos. A depressão em quem é portador desses problemas. Outro ponto também muito importante que precisa ser observado, analisado, que não pode passar despercebido, é que tanto o centro cardíaco como o centro laríngeo se correspondem. Eles se correspondem em termos de glândulas com o timo. O centro laríngeo e o centro cardíaco, eles estão localizados no corpo perispiritual, mas fisicamente eles se correspondem em termos de glândulas com o timo. O timo é uma glândula. Eles têm o timo como uma glândula correspondente ao centro laríngeo e ao centro cardíaco. E é muito interessante isso, pois o sentimento, que é o coração, e a vontade, que é no laríngeo, se eles se encontram abalados, o que vai acontecer? Se o centro cardíaco e o centro laríngeo estão desarmonizados, abalados, descompensados, vão desequilibrar. E são igualmente fundamentais para uma ação eficiente de socorro e cura. Nós vimos, lembrando, o esplênico é o centro do equilíbrio. E nós vimos que quando o centro esplênico ele está desequilibrado, está desarmonizado, ele pede socorro primeiro ao gástrico e ao genésico, e depois ele vai se socorrer do cardíaco, vai sobrecarregar o cardíaco. E o centro cardíaco e o centro laríngeo, eles são interligados pelo timo. Isso tudo, nós observamos o quê? Há uma grande rede ali de conexão. Perispírito, corpo físico, molécula a molécula. Nós vamos começar agora a falar um pouco das técnicas do magnetismo para o tratamento da depressão. Vamos começar a falar essas técnicas e vamos procurar falar de forma lentamente para que vocês possam anotar as técnicas. É importantíssimo que vocês anotem, mesmo que vocês revejam o nosso vídeo que vai ficar gravado, mas anotarem agora, porque vai ajudando a gravar esse roteiro que é utilizado nos tratamentos de depressão pelo magnetismo, que é o TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. Técnicas e padrões nós vamos trazer para vocês. E trazendo aqui uma frase de Whitney Young Jr., que ele diz: é melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Vamos repetir essa frase, que é muito importante. Nós podemos, às vezes, pensar assim, mas para quê? Eu acho que eu nunca vou trabalhar com isso. Eu não sei, mas será? É melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Neste momento, quando tantos precisam, se estivermos preparados, a oportunidade com certeza vai surgir. Como diz logo lá no início do livro Nosso Lar, diz assim: quando o trabalhador está pronto,
o serviço aparece. Então, nos qualifiquemos e vamos agora começar a falar da técnica. A técnica para o tratamento da depressão pelo magnetismo, ela é dividida em 3 etapas. Não são 3 dias de tratamento, não. São 3 etapas. Primeiro começa com TDM1. É uma primeira etapa de tratamento que ela pode ser usada durante algumas semanas, alguns meses. Depois dessa primeira etapa do TDM1, do TDM nível 1, aí vai se passar para o 2, depois de um determinado período, vai se passar para o 3. Atualmente está sendo dividida assim, os tratamentos de depressão por magnetismo, em 3 níveis. O primeiro, que é o nível 1, o TDM1, esse primeiro nível, prestem atenção, esse primeiro nível, ele destina-se não apenas aos pacientes depressivos em estado crônico, profundo, maior ou grave, mas a todos aqueles que iniciam uma terapia antidepressiva via magnetismo, não importando a gravidade ou o tempo em que esteja sob os efeitos desse mal. Inclusive, essa primeira técnica do TDM1, utilizada para a depressão, mas ela tem sido utilizada também como uma técnica inicial para vários tipos de enfermidades. Vários tipos de enfermidade, o magnetizador inicia utilizando essa técnica, para depois aprofundar com outras técnicas. Mas independente se o paciente está depressivo há 1 mês, há 1 ano, há 10, 20, 30 anos, a técnica é a mesma, inicial para todos, não importando a gravidade ou o tempo em que esteja a pessoa padecendo da depressão. O TDM2, o nível 2, ele está indicado o quê? Para os pacientes que concluíram o tratamento no nível 1. No nível 3, ou TDM3, os pacientes indicados são os que tenham concluído o nível 2. Agora, de antemão, é importante a gente saber o quê? Muitas pessoas que concluíram o nível 2, elas já se sentem tão bem que não querem seguir a terapia no nível 3. E isso é uma coisa muito arriscada, porque a pessoa, ela melhora bastante. É igual um médico passar um antibiótico e ele diz assim, olha, esse antibiótico você tem que tomar religiosamente durante 10 dias nos horários prescritos. Mas depois de 3 dias, o paciente já está bem. Aí diz, eu não vou tomar mais isso não, ficar tomando isso aí mais 7 dias, tem que botar o relógio para despertar, tem que acordar às vezes meia-noite ou 6 horas da manhã, ou enfim. Tá bom, já estou curado. Só que o que acontece? Ele não tratou completamente aquela enfermidade, e a enfermidade pode voltar mais agravada. A mesma coisa com o tratamento da depressão. Quando a pessoa começa o tratamento e ela para o tratamento, ela pode ver os sintomas novamente, haver uma recidiva. Isso é temerário, pois as recidivas podem ocorrer. E o que pode acontecer? Trazendo agora, com a recidiva, pode vir o quê? A marca da bipolaridade, característica grave de depressão, em que o paciente tem picos de euforia, seguido de quedas abissais na tristeza, no isolamento,
nos pensamentos mórbidos ou com agravantes imprevisíveis. É muito sério. É importante, quando vamos iniciar o tratamento, frisar bem a importância da frequência, da assiduidade, não faltar ao tratamento, mas, infelizmente, muitos não conseguem dar continuidade, muitos não levam a sério e interrompem o tratamento e, às vezes, depois vai dizer assim, o tratamento não foi eficaz, ou pode, como nós estamos dizendo, até agravar os sintomas. É muito importante que a pessoa tenha bastante consciência disso. E quando ela está no estado tão ruim que não consegue raciocinar, que aquele que o levou tenha essa consciência. Porque às vezes até o próprio que levou, depois com o tempo já fica, não quero mais lá ficar levando fulano não. Toda semana eu tenho mais o que fazer. E aí a gente não sabe o que pode acontecer. Mas como é que a gente inicia o tratamento? Antes do início do tratamento, é importante o quê? Isso, quem desejar anotar, pode anotar também, que é muito importante. O paciente, ele deve passar por uma entrevista. No caso do paciente não ter condições, o responsável direto, no caso de ser, às vezes, uma criança, um adolescente, fazer uma ficha aprofundada e solicitar o diagnóstico clínico para iniciar o tratamento. É importante que a pessoa tenha passado pelo médico e o médico tenha diagnosticado. É depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico. E como que vai fazer? Vai fazer essa ficha aprofundada, vai solicitar o diagnóstico clínico para iniciar. Semanalmente, vai ter uma entrevista após o início do tratamento. O paciente chegou, fez aquela ficha aprofundada com todos os dados possíveis, vai começar o tratamento, vai ter uma entrevista semanal após o início do tratamento. E vai ter uma ficha também de acompanhamento do paciente e uma ficha de acompanhamento do magnetizador para todos os casos de tratamento magnético. Nem sempre o magnetizador será o mesmo, não é obrigatório que seja o mesmo para acompanhar sempre o mesmo magnetizador. Cada semana pode ser uma casa que tenha muitas pessoas a serem atendidas, os magnetizadores vão atendendo, não cria-se um vínculo, é o fulano que tem que atender. Mas ele vai passar por uma entrevista semanal, que não é o magnetizador que vai realizar, e, em geral, quando é uma casa bem estruturada, que tem vários trabalhadores, vai ter uma recepção, vai ter alguém para fazer uma preparação espiritual, preparar aquele ambiente com uma palestra, com uma preleção, com uma música, porque tem, por exemplo, 30, 40, 50 pessoas para serem atendidas e tem 10 magnetizadores. Eles não vão ser atendidos ao mesmo tempo. Então, há toda uma preparação enquanto a pessoa está aguardando. Ela vai passar por aquela entrevista semanal dizendo como que ela está se sentindo, com um entrevistador. E o magnetizador, ele vai ter uma fichinha, aonde ali ele vai preencher como que ele aplicou o passo, o que ocorreu, o que ele sentiu, semanalmente também. Ele vai ter uma ficha de acompanhamento. Então, tem uma ficha que acompanha o paciente e o magnetizador também vai colocar ali tudo o que aconteceu. Então, começando o início do tratamento, o nível 1, o TDM1. Vamos lá. Firmes, avante. Primeiro, nós já falamos bastante sobre isso. Primeira coisa que nós precisamos, ao iniciarmos o tratamento, o atendimento, fazermos nós, magnetizadores, uma preparação espiritual.
nós dissemos, dependendo da casa, enquanto os magnetizadores podem até, em grupo, estarem numa sala à parte, fazendo uma leitura de uma prece, uma oração, se preparando espiritualmente, lá no salão vai haver alguém fazendo uma preleção, vai haver alguém na recepção. Então, vai se fazer uma prece, uma meditação, um relaxamento. Mas, quando entrar na sala de atendimento, pode também, dependendo do nível que esteja o paciente, o magnetizador agora, que já se preparou espiritualmente, fazer novamente junto com o paciente uma prece rápida, envolver o paciente nesse clima de paz, de harmonia e para que os benfeitores possam auxiliar. Então, o passe, magneticamente falando, ele pede todo o passe. Nós estudamos aqui com relação nós vimos aqui a relação magnética. No início de um passe, o magnetizador estabelece a relação magnética, que nós aprendemos, coloca a mão à distância, vai se aproximando até sentir aquela barreira ali. Mas ele estabelece, geralmente, em todos os passes, mas no caso da depressão, no caso do TDM1, no caso do tratamento da depressão pelo magnetismo nível 1, em sua fase inicial, ou seja, em suas primeiras aplicações, e até que o paciente apresente sinais favoráveis de reação muito, muito, muito positivos ao tratamento, essa parte deve ser evitada. Então, entrar em relação magnética com o paciente e fazer o tato magnético no início, para quem está sendo tratado de depressão, não é recomendável. A não ser que seja um magnetizador que já tem uma grande experiência. Porque o que acontece? Quando nós entramos em relação magnética, vamos fazer o tato magnético, nós podemos ali estar doando fluidos, doando magnetismo. E o que o depressivo menos precisa é de doação, porque ele já está congestionado. Isso é importantíssimo. Em outras situações, não. Vamos tratar uma outra problemática? Tudo bem, mas em casos assim de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ele já está congestionado. Ele já trouxe o laudo do médico dizendo o sintoma, ou melhor, a enfermidade é essa. Então, não há necessidade do magnetizador tentar descobrir o que ele tem, porque ele já sabe. Quando o TDM1 já se encontrar em fase adiantada, com o paciente registrando satisfatórios sinais positivos ao tratamento, isso raramente acontece antes de 4 sessões e costuma, em geral, ser necessário mais de 8. Então, vamos pensar, se a pessoa está sendo atendida uma vez por semana, 4 sessões são 1 mês. 8 sessões são 2 meses. No mínimo, em geral, precisa de mais de 8 sessões, você não vai entrar em relação magnética, nem vai fazer o tato magnético, pelo menos aí durante uns 2 meses e meio, a não ser que a pessoa que esteja sendo atendida, ela rapidamente demonstre uma recuperação. Às vezes é uma depressão no início, às vezes é uma depressão pós-parto. Poucas vezes você já consegue, aquela pessoa nunca sofreu de depressão, nunca teve nenhum problema. E ela, em função da gravidez, do parto, ela entrou em depressão pós-parto. Pode rapidamente, cada caso é um caso, mas rapidamente ela respondeu bem
aí você pode fazer ali a relação magnética, o tato, mas, em geral, não é assim que acontece. Porque, como eu disse, você vai realizar a relação, o tato, o que pode acontecer? Você vai doar fluidos, e é bom evitar essas usinas. Você pode usinar, naquele momento ali você está usinando, mesmo sem querer. E principalmente o magnetizador, que ainda não consegue perceber a hora que ele está usinando fluidos. Porque tem magnetizador que ele começa a usinar, ele já percebe, mas tem magnetizador que não percebe. Então é mais complicado ainda. Ele está usinando, mas ele não está percebendo. O nível 1, o início do tratamento, é preciso fazer esse procedimento, bem como os outros 2 níveis do TDM, com paciente de costas e de frente. Como que, em geral, fazemos esse atendimento numa casa espírita? O ideal é a pessoa poder fazer numa maca, atender a pessoa numa maca, porque ali ela vai deitar confortavelmente e o magnetizador vai ter condições de aplicar até os pés o magnetismo, as técnicas que precisam ser aplicadas. Se ele ficar sentado na cadeira, já vai dificultar aplicar em tudo. Mas nem todas as casas têm macas. A gente trabalha como pode. Nesse momento, à distância, nós usamos muito o nosso poder mental, porque estamos trabalhando à distância com a pessoa. Nós vamos aplicar as mesmas técnicas, os mesmos movimentos, só que tudo mentalmente. Todos os movimentos que precisarem, dispersivo, transversais, sopro, o que for que a gente for fazer, mentalmente a gente vai aplicando como se o paciente ali estivesse diante dele. Então vamos aplicar. Primeiro, o paciente fica deitado de costas. No início, que começou esse tipo de tratamento para os depressivos, aplicava-se somente pela frente. Mas depois se percebeu que quando começa a trabalhar primeiro o paciente de costas e depois pela frente, o tratamento é muito mais eficaz e ele é muito mais rápido, a resposta do paciente. Então vamos fazer de conta que o paciente ele está atendido na maca, ou ele está deitado lá na cama dele. Vamos iniciar todo o procedimento com ele de bruços, ele de barriga para baixo de bruços, conforme nós vamos descrever agora. Primeiro, vamos começar fazendo muita dispersão geral, da cabeça aos pés, lembrando de envolver todos os centros vitais, portanto, incluindo o coronário e incluindo o esplênico, que fica um pouco, o esplênico que fica nessa direção aqui assim, a 45 graus. Trabalharmos o esplênico. Só que pelas costas, se a gente está começando primeiro pelas costas, nós vamos trabalhar o reverso do esplênico. O esplênico está aqui, a 45 graus do lado esquerdo, abaixo aqui assim do coração. E o reverso dele está aqui do outro lado. É como se ele está na direção oposta. Na direção oposta. Então, se você está trabalhando o paciente de costas, você vai trabalhar primeiro o reverso do esplênico, bastante dispersivos, e o
coronário. Pega desde o coronário até, de preferência, se possível, até os pés. Porque lá nos pés a gente tem o centro plantar. E aí vai dispersando todos os centros. Primeiro, começa longitudinais ativantes, que é perto. Então, a gente vai dispersar bastante, desde cima até os pés, sempre lembrando de voltar com as mãos fechadas e nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo. E rápido, são ativantes, perto, longitudinais ativantes, de perto. E depois a gente vai ampliando essa distância em camadas. Vamos ampliando gradualmente, até atingir o nível calmante, que é o nível que é distante. Se a pessoa está deitada e de costas, de bruços, você vai, em geral, assim, né? Porque aí você vai pegando desde o coronário até os pés. Vai pegando, se não dá para pegar tudo, você pega uma parte e depois você pega a outra. Porque desde o coronário em geral, você vai até os pés é meio difícil. Pega uma parte e depois vai pegando a outra. Perto e depois longe. Lembrando que já fizemos, como não tem relação magnética e não tem tato, o que fizemos? Fizemos uma prece com o paciente. Inclusive, o magnetizador deve procurar, nesse momento da prece, ficar um pouco distante do paciente na cabine de passe, porque o paciente com depressão, ele suga muitas energias do magnetizador. Então, quando ele se aproximar para aplicar a técnica, quando ele se aproximar ou da cadeira, porque se for na cadeira, você vai botar a pessoa e você vai aplicar nas costas e depois pela frente, mas você já entra aplicando os longitudinais, já vai aplicando, que é para ele não começar a sugar das energias do magnetizador. Perto, que é o ativante, e longe, que é o calmante. Vai se afastando até cerca de uns 50 centímetros, 1 metro. Para isso necessita, inclusive, de ter espaço dentro da cabine, porque tem muitas casas espíritas que trabalham com várias pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, numa cabine, sentado na cadeira, então não é fácil, às vezes, ter o espaço adequado. Há uma série de adaptações quando a gente tem a vontade do trabalho. Como que eu poderia dizer? Jacomelo, ele orienta no livro aqui, A Cura da Depressão, que nós começamos a fazer respiração diafragmática com o paciente a partir do nível 2. Tem um momento lá do nível 2 que aí o magnetizador, junto com o paciente, os dois ao mesmo tempo que o magnetizador está aplicando o magnetismo, ele vai fazendo a respiração diafragmática e o paciente também. Mas há casas espíritas, porque o aprendizado ele está aberto para que a gente possa ampliar esses conhecimentos. Tem casas espíritas que, observando que o paciente suga as energias ali do magnetizador, o que eles fazem? A partir já do nível 1, eles já começam a trabalhar junto com o paciente os exercícios de respiração diafragmática. Os dispersivos pelas costas,
bastante no reverso do esplênico. Quando for virar de frente, faz a respiração diafragmática algumas vezes com o paciente junto. Quando tiver dispersando o esplênico, vai fazer a respiração. Logicamente que isso tem que ser explicado antes, ou pela equipe de apoio, lá na recepção, ou o magnetizador, e explicar o que é a respiração diafragmática, que ele vai ser convidado a fazer essa respiração. Quando o magnetizador falar com ele, ele vai fazer, mas tem casos, como eu disse, que tem começado a usar a técnica da respiração diafragmática já a partir do TDM1. Tem gente aqui mandando mensagem, mas é uma alegria estar com vocês aqui. Bom, se for fazer dessa maneira, nós vamos solicitar ao paciente que ele faça exercícios de respiração diafragmática pelo menos 5 vezes. A partir daí, você começou a dar os dispersivos no esplênico e o magnetizador vai fazer junto. Mas nós vamos voltar e explicar isso melhor, mas só para que vocês saibam. No livro, Jacomelo diz para começar a partir do nível 2, mas tem casos que já estão utilizando a partir do nível 1. Então, deu bastante dispersivo nas costas e provavelmente o esplênico vai estar em grande desarmonia e ele vai realizar vigorosa dispersão localizada na sua estrutura ativante. Ele vai, no centro esplênico, ele vai realizar uma vigorosa dispersão na estrutura ativante. As técnicas transversais são as mais eficientes, porque ele vai realizar as transversais, é aquela que a gente vem com a mão e volta com ela fechada. Ele vai realizar ativantes e ativante é perto, como vimos, e mesmo encontrando desarmonias acentuadas em outros centros vitais, nesses primeiros passos, eles não deverão ser atendidos. O foco principal, nesse primeiro momento, é atender o centro esplênico. Pelo menos até que o centro esplênico comece a dar inequívocos sinais de recuperação. Depois de atender ao esplênico, aí vai retornar a dispersão geral, apenas ativante. Vocês estão atendendo ou não? Vocês estão anotando? Vamos voltar pouco para a gente lembrar. Começa o tratamento, dispersão geral da cabeça aos pés, incluindo o coronário esplênico, só que o esplênico, no caso, seria o reverso, que vai estar de costas, com longitudinais ativantes e gradualmente passando para os calmante, que é distante. Isso, primeiro momento. Depois, você vai realizar vigorosa dispersão localizada na estrutura ativante com as técnicas transversais no esplênico. Mesmo que outros centros estejam em desarmonia, vai se trabalhar primeiro o esplênico. Depois que você trabalhou bem o esplênico, com dispersões ativantes pelos transversais, você vai retornar à dispersão geral apenas ativante. Aí você vai, deu uns 10, o que você sentia ali, bastante dispersões gerais ativantes, vai repetir mais dispersivos localizados no esplênico. Mais dispersivos localizados.
ativantes de novo, seguidos de dispersivos gerais ativantes. De novo, umas 2, 3, 5 vezes, a depender da necessidade que o magnetizador sentir ali no momento. Aí vai fazer o quê? Vai repetir o nível 1. O nível 1. Dispersões gerais da cabeça aos pés, incluindo o coronário, incluindo o esplênico, ativantes, e aí vai passando para o calmante. Começa, né, fazendo muita dispersão geral da cabeça aos pés, envolvendo todos os centros vitais, incluindo o coronário, o esplênico, longitudinais ativantes, que é perto, e depois vai ampliando a distância gradualmente até atingir o nível calmante, que é distante. E aí vai se repetir agora o nível 3. Só que agora fazendo todo o procedimento, pelo menos em níveis intermediários até o nível calmante. Ou seja, vai aplicar dispersivos como numa progressão. Vai aplicando como numa progressão. Inicia nos ativantes e vai ampliando a distância até um bom nível calmante. O nível calmante pode ser em torno de 50 centímetros a 1 metro, vai depender das distâncias da cabine. Aí o próximo passo, 6º passo, alinhar todos os centros. Alinhar todos os centros. Mas nós vamos agora, antes de falarmos do nível, ou melhor, do item 6, nós vamos dar uma parada, porque senão a nossa gravação vai sair do ar, tá bom? Nós já voltamos daqui a pouquinho.